Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo tem o título Nimrod e Nínive. Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo escutar um barulho de um som bem desagradável que está acontecendo aqui. E eu espero que dê para vocês escutarem minha voz, tá bom? Mas vamos lá. Nimrod e Nínive. Lembre-se que a lição trimestral tem a ver com imagens, alusões e símbolos. Então, esses assuntos dessa semana, nessa quarta lição, vai fazer valer as nações como símbolo para a profecia e o desenrolar dela. Aqui nós encontramos em Nimrod e Nínive dois títulos, né, dois nomes que têm a ver com a origem das cidades-estados. Irmãos, o primeiro ser a construir uma cidade foi Caim. Ele colocou o nome da cidade como Enoque. Não Enoque, o trasladado, né, do qual foi da descendência de Sete. Mas esse primeiro Enoque, onde ele edificou uma cidade, indo de contra Deus para ficar focado ou fincado em um determinado lugar. Deus disse que ele deveria ser um andarilho. É claro que nós entendemos que Deus sempre quis com que o povo se espalhasse, mas Deus queria que Caim fosse humilde e ao andar dependente dos outros, pedindo aos outros, houvesse em seu coração contrição por tamanha rebeldia. Mas ele não quis. Ele permaneceu, criou uma cidade com o nome de Enoque. Quando a Bíblia fala assim, ele foi para Nod, como se a terra já existisse, Nod quer dizer errante, vagabundo, andarilho, forasteiro. A cidade teve esse título, esse nome, por conta do que Caim foi mencionado para com ele. Então ele foi para um lugar onde ficou sendo chamado por esse nome. E quando Moisés, de fato, escreveu, ele já escreveu posterior aos eventos ali ocorridos. Agora, olha só uma coisa aqui, ó. Nimrod, irmãos, foi uma pessoa muito má, uma pessoa terrivelmente rebeladora. Até o seu nome, né, entre algumas significações, quer dizer vamos nos rebelar, rebeldia ou rebelde. Olha só, é um convite para aquilo. Nimrod também foi o autor, né, o autor não só da construção de Nínive e Babilônia, mas da Torre de Babel. E ele, quando a Bíblia fala assim, e ele era um caçador poderoso diante do Senhor. Essa expressão diante do Senhor não deve ser entendida como algo a favor de Deus, ou algo que seja favorável aos olhos de Deus. Diante do Senhor, de acordo com Almeida, revista corrigida, no capítulo 4 de Gênesis, verso 17, fala assim, e ele saiu de diante do Senhor. Ou seja, foi contra. Esse texto está fazendo menção a Caim. E ali foi, ele saiu com desejo ou com intenção de rebelião, de rebelar-se. E Caim foi aquele, né, o primeiro assassino a construir uma cidade, a rebelar-se e a ser o criador de tantas pessoas ímpias, a tal ponto que a cidade, o mundo estava tão infestado de males que Deus precisou intervir em um dilúvio. Né? As filhas de Caim seduziram os filhos de Sete. Então, naquele primeiro julgo desigual, ocorreu ali aquele que nós chamamos de o primeiro juízo de Deus a nível mundial. E aquele juízo foi, de fato, para mostrar o desfavor de Deus. Aqui, quando se fala de Nínive, né? Nínive tem a ver com a cidade bela, ou em algumas especificações, significa peixe. Talvez isso tenha a ver um pouco com Jonas, né? O nome Nínive também vem de Ninos, ou Ninas, que vem a deusa Estar, a deusa que era também simbolizada por um peixe. E essa expressão me chama a atenção que até na cunha, né, não sei se na moeda, existia um peixe dentro de um ventre. Provavelmente, eu não posso dizer que seja isso, quando Jonas saiu do ventre do peixe e foi até Nínive para proclamar, as pessoas tinham essa referência do significado do nome daquela cidade, do nome daquela metrópole, né, de uma grande cidade. A Síria era a capital de Nínive. Então, assim, contrário, quer dizer, Nínive era a capital da Síria. E ela foi construída por Nimrod, um homem que se importou em se rebelar contra Deus. E aquela rebelião, irmãos, criou uma série de pessoas, ou melhor dizendo, duas nações que foram inimigas do povo de Deus por todo o tempo. A Síria, no reino mundial, ele foi o segundo reino a se rebelar contra, não se rebelar, perdão, o segundo reino a ser responsável pelo cativeiro do povo de Israel. O primeiro foi o Egito, o segundo foi a Síria, aí depois vem Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. O que é que nós entendemos aqui nesse texto? Nimrod era uma pessoa ímpia, viveu em impiedade, ele era uma pessoa que se destacava porque procurava os seus próprios interesses no sentido de ser grande aos seus olhos.
Nimrod, irmãos, fazia coisas que causavam espanto. Até numa época que eu estava vendo, observando só um pouco para ter uma noção, na novela Gênesis, aparece Nimrod assim como o orgulho de sua mãe. E a mãe se orgulhava dos feitos de Nimrod e as pessoas aplaudiam por causa dos feitos que ele realizava. Não só de construções, mas ele era uma pessoa muito sábia, inteligente. Lamentavelmente, usou aquilo que Deus lhe dotou para o seu próprio bel prazer, para sobressair-se. E quando ele faz, irmãos, a Torre de Babel, ele faz para com que o seu nome, ele chega a dizer assim, para que o nosso nome não seja apagado. Primeiro ponto, ele não quis com que Deus fosse de fato anunciado, mas que queria que o seu nome fosse proclamado. Isso se assemelha muito ao que Lúcifer instituiu no céu. Eu subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Queria honras para si. É tanto que ele até hoje exige adoração, ele quer adoração, quer que as pessoas o adorem através dos feitos que ele oferece em seus pecados. Nimrod não era diferente disso. Então, embora o dilúvio tenha destruído tantos ímpios lá fora, dentro da arca tinha aquele que iria dar a origem a tantos outros rebeldes, sabe? Eu aqui chego à seguinte conclusão: nós devemos sempre honrar a Deus por aquilo que Ele nos dotou. Se Deus lhe dotou de uma bela voz para você cantar, louve ao Senhor. Se Deus lhe deu discernimento para ser uma pessoa mais receptiva com o próximo, não puxe para si, mas faça isso para a honra e glória de Deus. O texto sagrado, logo no primeiro, na lição, diz assim, ó, aquele que quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que essa seja a nossa dádiva ao Senhor, o nosso reconhecimento. E tomando consciência de que Nimrod e Nínive foram duas palavras, né? Duas situações que aconteceram para rebelar-se contra Deus, nós possamos, através não dos dotes de Nimrod, mas dos dons que Deus nos deu, honrar o seu nome, porque eles foi nos dado para a edificação da sua casa, para a construção, o andamento do avanço do Evangelho. Que eu e você façamos valer e que Deus de fato seja a nossa direção, a nossa bússola motivadora para chegarmos até Canaã Celestial. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito te agradecemos pela Tua palavra e pela lição que estudamos hoje. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz e nos ajuda a focarmos cada dia na santa, boa e agradável palavra do Senhor. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.